Eu jamais imaginei que um jantar simples, com suas toalhas de linho e luz tênue, pudesse desvendar tanto a alma de alguém, e a minha, por tabela. Meu nome é Lucas, tenho 35 anos, e até aquela noite, eu acreditava estar prestes a encontrar um amor especial, o porto seguro que minha vida agitada tanto ansiava. Mas, em vez disso, acabei descobrindo algo que me fez ver a vida de outra maneira, uma perspectiva mais dura, e ao mesmo tempo, libertadora. A vida, de repente, se afigurou como um palco, e eu estava prestes a assistir ao primeiro ato. Apesar de tudo, essa vontade ardente de que aquele encontro fosse bom, escondia os fatos que a razão tentava insistentemente me mostrar. Era sexta-feira, e eu tinha um encontro marcado com Isabela, uma moça com quem eu vinha trocando mensagens havia algumas semanas. A gente se conheceu em uma reunião de amigos em comum. Ela era linda, sorridente, e tinha aquele jeito confiante que parecia nos contagiar. Seus olhos, de um tom castanho claro, pareciam prender a luz, e o sorriso dela era a única coisa que eu conseguia notar no salão. A atração foi imediata, quase um chamado do corpo, e eu me permiti mergulhar na ideia de que havia uma atração forte e eletrizante entre nós. Eu me lembrava da nossa primeira troca de olhares no encontro inicial, da forma como ela riu de uma piada boba que fiz. Havia ali uma promessa, uma sensação clara de que talvez, finalmente, eu tivesse encontrado a leveza e a parceria que tanto buscava. Eu estava pronto para me apaixonar pelo jeito dela, pela inteligência que parecia transparecer nas mensagens, pronto para crer que a busca tinha chegado ao fim. Eu estava em um momento da vida onde o sucesso no trabalho já estava garantido, mas a vida pessoal parecia vazia. Era exatamente por isso que eu estava tão sensível a qualquer sinal de paixão. Sua beleza era um laço que me prendia, uma força perigosa que tentava calar o murmúrio da minha razão. Era um feitiço sutil, tecido com fios de vaidade e atração inegável. Minha mente era um campo de batalha interno, onde a atração forte lutava contra o bom senso. Eu desejava ardentemente que ela fosse a pessoa que parecia ser. Eu me sentia como um garoto, fascinado e tolo. A química entre nós era inegável, um fogo que eu não via a hora de alimentar. A simples ideia de beijá-la fazia meu corpo vibrar. Eu estava tão cego pelo desejo que cada deslize dela era um grito silencioso que eu me recusava a escutar. O fogo da atração queimava todas as evidências em contrário. Esse desejo era uma armadilha perfeita, montada com a minha própria carência na vida. No entanto, mesmo em meio à minha alegria, os avisos se acumulavam, como nuvens escuras no horizonte. Uma amiga querida, a Sofia, já tinha me alertado. Não sei, acho que você não vai curtir muito o jeito dela, ela me disse com uma seriedade rara. Mas eu preferi não julgar antes de conhecer de verdade. O aviso de Sofia veio forte. Lucas, você tem um coração nobre. Ela é pura aparência. Jantar com ela é como ir a uma peça que você já sabe o final. Sofia era minha parceira de anos, amiga de longas datas. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo, às vezes. Lembro-me de uma vez em que ela me convenceu a não fechar um negócio que parecia lucrativo, mas que ia contra meus valores. O dinheiro passa, Lucas. A vergonha fica, ela me disse. Sua lealdade era um guia, e eu estava ignorando o sinal. Nós nos conhecemos na faculdade, quando ela me deu cola em uma prova de estatística, e depois me deu um sermão por eu estar quase desistindo do curso, me dando mais coragem. Desde então, ela se tornou meu farol moral. A única pessoa com quem eu compartilhava os meus medos sobre o sucesso e a solidão que ele trazia. A voz de Sofia era o fio da minha lucidez, um sussurro no meio do estrondo ensurdecedor da minha paixão. A sua honestidade era o meu mais valioso escudo contra a cegueira que a atração forte me impunha. Mesmo assim, eu estava hipnotizado, querendo ignorar qualquer sinal de alerta em nome daquela faísca que senti desde o primeiro toque de mão. E para selar o meu destino, o acaso parecia conspirar com um sinal claro, digno de uma peça de teatro. Quando perguntei onde ela queria jantar, ela disse: "Pode deixar comigo, eu conheço um lugar perfeito." No que ela falou o nome, meu coração deu um salto. Coincidentemente, ela escolheu um dos meus próprios restaurantes, e eu não contei nada. Queria ver como ela reagiria sem saber quem eu era ali. Confesso que um sorriso de canto apareceu. Era quase uma peça do destino, me colocando na posição de cliente anônimo no meu próprio palco. Tentei imaginar se ela me daria uma gorjeta generosa no fim. A probabilidade parecia baixa. Pensei em quanto ela acharia razoável dar de gorjeta. A ironia era doce e amarga. Provavelmente o troco da bala. Não que eu precisasse, mas a situação já me divertia silenciosamente. Eu senti um leve arrepio na nuca, como se a qualquer momento um dos funcionários pudesse tropeçar e revelar o jogo. A adrenalina de guardar o segredo era quase sufocante, mas tecia uma tensão palpável. A qualquer momento, um dos chefes poderia sair da cozinha para me cumprimentar e forçar a revelação. Meu coração dançava no compasso apressado do suspense. Eu só queria que essa fase inicial, intensa e carregada de promessas, não acabasse. Eu havia comprado o Le Gourmet há 3 anos. O lugar já tinha fama, mas eu o transformei num ponto de referência, valorizando a equipe mais do que os preços. Conhecer a fundo o interior me dava um jeito diferente de ver. Eu era quem via tudo de perto do meu próprio teatro de valores. Mas, por mais que a atração me puxasse, eu sentia um chamado interno para dar tempo à verdade, para ver a essência dela se mostrar por completo. Eu, particularmente,
Havia desenhado o uniforme do staff, escolhendo um tecido que fosse elegante, mas que não prendesse os movimentos. Ver Pedro, o garçom, ajeitar o colarinho com dificuldade por causa do nervosismo, me fez querer intervir discretamente. A fachada do Le Gourmet era discreta e clássica, mas o interior exibia uma elegância que contrastava com a humildade que eu valorizava em meu time. Essa diferença, pensei, era o reflexo exato da minha vida. Um empresário de sucesso com alma de garçom. A minha força era o silêncio do meu poder de verdade contra o barulho de quem quer aparecer. Portanto, antes mesmo de ela chegar, meu papel estava definido, e eu me preparei para o que viria. Cheguei antes e pedi a um dos gerentes para não comentar nada com ela. O garçom que nos atendeu era novo, tinha começado naquela semana, e pelo jeito que ele ajeitava a gravata a cada 2 minutos, estava claramente nervoso. Seu nome, eu descobri mais tarde, era Pedro. Ele tinha as mãos grandes e a testa um pouco franzida, como quem se concentra muito para não errar um único passo. Seus olhos eram atentos, mas carregavam o peso da inexperiência. Sua gravata borboleta parecia apertá-lo, denunciando a pressão do primeiro emprego de verdade. Sentamos numa mesa do canto, perto da parede de tijolos e da iluminação baixa, perfeita para um clima mais íntimo. O perfume dela era forte, e eu tentava olhar para o cardápio e não para a proximidade do seu corpo. Senti a ponta dos dedos coçar, querendo tocar a mão dela sobre a mesa. Enquanto eu esperava, observei a mesa posta, a luz das velas refletindo no talher, e me permiti sonhar por um instante. Pensei em como seria bom ter alguém ali que me visse além do meu nome e dos meus negócios. Alguém com quem eu pudesse relaxar e apenas desfrutar. O cenário era perfeito para o início de algo. Eu olhei para o brilho sutil da iluminação e imaginei a mão dela na minha. A conversa fluindo fácil, o tipo de ligação verdadeira que faz o tempo parar. Era o romance que eu buscava, uma parceria baseada em valores mútuos. Meu peito estava ligeiramente apertado. Era a ansiedade da expectativa misturada ao medo da revelação iminente. O desejo estava ali, uma chama acesa, e a esperança de que ela fosse a mulher certa tornava tudo ainda mais forte. Foi então que a história dela começou a se desenrolar, como um pergaminho que não me agradava. Isabela olhou ao redor como se estivesse num cenário que já conhecia bem e soltou casualmente. Eu venho aqui direto. Meu primo é dono deste restaurante. Sempre me trata como VIP. Eu fiquei em silêncio observando aquilo. Me soou estranho. Eu sabia exatamente quem eram os antigos donos de quem comprei, e nenhum deles era parente dela. Mas não falei nada. Só continuei sorrindo, deixando ela falar como se estivesse assistindo a um filme. Ela parecia tão convencida que, por um segundo, olhei para os lados procurando o tal primo. Será que eu comprei o lugar do parente errado? Tive que me controlar para não perguntar se o tal primo era o chefe de cozinha. A cada minuto, a farsa crescia, e eu sentia o peso dela, como uma bomba relógio tic-taqueando suavemente sob a toalha de linho. Era difícil juntar aquela atração selvagem com a cada vez maior percepção da falta de verdade. Meu estômago dava um nó, dividido entre a atração por sua beleza e a raiva por sua falta de sinceridade. Que peça de teatro barata para um restaurante caro, pensei, já prevendo a brincadeira de erros que viria. A ironia da situação era que eu era o dono do palco e ela, a atriz mal ensaiada. A minha calma em face do exagero dela era a minha maior arma de postura. O silêncio do meu poder de verdade contra o barulho de quem quer aparecer. A tensão da espera me dava uma pontada na têmpora. Eu só queria que ela fosse real, que parasse o fingimento e olhasse para mim com honestidade, como a pessoa que eu esperava que fosse. A cada mentira dela, meu maxilar ficava mais travado, esperando o momento inevitável em que eu teria que intervir, e a noite se transformaria em um campo de batalha moral. Minha atração física por ela era uma traição aos meus princípios, e isso me consumia. Eu me senti como um espião inimigo, obrigado a conviver com o alvo, e o conflito de não poder acabar com a farsa era quase insuportável. Essa autoimposição de silêncio era uma tortura necessária. Essa omissão da minha identidade não era só um jogo, era uma armadilha que eu armei para testar a decência dela, sem a influência da minha importância. A verdade precisava vir à tona pelos erros dela, não pela minha revelação, garantindo que o julgamento fosse puro. O restaurante, apesar do seu luxo, era o meu templo de trabalho. Vê-la usá-lo como um palco para a vaidade me atingia profundamente. Era como ver minha própria jornada ser desrespeitada. A cada nova história inventada, eu sentia o coração esfriar um pouco mais. E a atração inicial dava lugar a um sentimento incômodo de decepção. A conversa era guiada pelo quanto ela era insegura, rápida, impaciente e focada em si mesma. Enquanto o fingimento se desenrolava, a história naturalmente levava ao confronto com o garçom. Enquanto ela descrevia jantares que o primo havia oferecido para celebridades, nomes que eu sabia que nunca tinham pisado ali, eu apenas mantinha o sorriso educado, mexendo no guardanapo, deixando que ela se afundasse no próprio fingimento. A cada frase, a postura dela mudava. Costas mais eretas, voz ligeiramente mais alta, como se quisesse que todo o restaurante ouvisse o quanto ela era importante naquele lugar. Essa necessidade de aprovação externa era o que mais me incomodava, e era o oposto do que eu buscava em um relacionamento. Eu a observava e me perguntava se ela realmente acreditava nas próprias palavras, ou se era apenas um mecanismo para afastar o medo de não ser suficiente.
Parecia que ela precisava de oxigênio de ostentação para sobreviver. A minha calma em face do exagero dela era a minha maior arma de postura. O silêncio do meu poder de verdade contra o barulho de quem quer aparecer. Ela chegou a mencionar um prato que estava fora do cardápio há mais de um ano, tentando provar sua importância social de cliente VIP. O prato era o ravioli de lagosta, algo que só o antigo proprietário servia. Era um erro claro que ela desconsiderava com superioridade. Seus olhos pareciam buscar a aprovação de outras mesas, como se o público fosse essencial para sua autoestima. Com a mentira do primo estabelecida, a atmosfera da noite foi estragada, e o quanto ela se achava aumentou. O jantar foi seguindo. Ela falava muito sobre viagens, sobre como só frequentava lugares de classe, e sobre como não tinha paciência para gente que não sabe se portar. Enquanto ela falava, eu concordava com a cabeça, mas meus olhos não saíam do garçom, Pedro, que se movia com cuidado pelo salão. Com as primeiras críticas dela, a sensação estranha crescia. Eu não fazia ideia do que ainda estava por vir naquela noite. Aquele foi o ponto em que comecei a ligar as descrições dela aos meus próprios valores. Garçom serviu a água e o pão de entrada com um cuidado que, em circunstâncias normais, seria digno de aplauso. Mas Isabela parecia procurar por uma falha desde o início da interação. A maneira como ela bebia a água, segurando o copo com a ponta dos dedos, parecia um ato calculado para mostrar que era mais fina. A luz suave e amarela que banhava a mesa realçava a parte dourada do pão. Mas Isabela parecia só ver o garçom, e não a arte do alimento. Minha atenção ao garçom era uma amostra de como eu fui criado. Eu sempre aprendi a observar as pessoas antes de decidir quem realmente merecia estar por perto. Cresci vendo minha mãe trabalhar como garçonete em um restaurante pequeno na beira da estrada, enfrentando clientes mal-humorados e chefes que achavam que podiam falar qualquer coisa só porque estavam pagando. Eu ajudava depois da escola, limpando mesas, enchendo copos d'água, vendo ela sorrir mesmo quando alguém a tratava mal. Talvez por isso eu tenha desenvolvido esse costume de prestar atenção em como alguém trata quem o está servindo. Sempre achei que isso diz muito mais sobre o caráter de uma pessoa do que qualquer conversa bonita. Essa lição de humildade era constantemente desafiada pelas atitudes do meu pai. Meu pai, por outro lado, sempre foi mais reservado. Um homem de negócios que acreditava que o mundo é dos mais fortes e que ser gentil não enchia a conta bancária. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 15 anos. Fomos jantar num restaurante simples. O garçom errou o pedido e meu pai fez um escândalo. Eu fiquei encolhido na cadeira, olhando para o chão, enquanto minha mãe tentava amenizar a situação. Na volta para casa, ela me disse: "Não é o erro que define alguém, filho. É como a gente reage a ele." Essas palavras ficaram comigo para sempre. Eu me lembrei de um outro momento importante, quando eu era criança, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar um tênis novo. Ela sorriu e me disse que os sapatos velhos eram sapatos de sorte, porque me levariam para longe se eu trabalhasse duro. Ela riu, com uma risada que era mais cansaço do que alegria. Aquele sorriso forçado para esconder a dificuldade era o mesmo sorriso que eu via no garçom, só que o brilho nos olhos dele estava se apagando a cada frase de Isabela. Eu desejava encontrar alguém que reconhecesse essa luta silenciosa, que valorizasse a alma, não a posição social. O contraste entre a paixão que eu sentia e a moral que eu via se desfazendo era um tormento. Eu lembrava do meu pai dizendo, com uma voz de aço, que o dinheiro compra o direito de reclamar, e de como eu discordei dele silenciosamente naquele dia. O conflito moral de anos atrás estava se repetindo na minha frente. E dessa vez, eu era o juiz, o cliente e o dono do restaurante. Eu tinha o poder de intervir, mas tinha que esperar o momento certo. Dessa forma, a filosofia da minha mãe se tornou algo fundamental na minha vida, o meu norte pessoal. Com o tempo, essa lição virou quase um jeito invisível que eu usava com todo mundo. Eu podia não perceber na hora, mas minha mente gravava cada gesto, cada olhar, cada palavra dita quando alguém achava que ninguém estava prestando atenção. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade e abrir meus restaurantes, esse filtro ficou ainda mais afiado. Já vi clientes arrogantes tratarem garçons como lixo só porque estavam num dia ruim. E já vi gente simples que mal podia pagar a conta, agradecer com um sorriso sincero e até deixar gorjeta. Era impossível não comparar. Eu comecei a ver a alma das pessoas se mostrando através da forma como interagiam com quem estava ali para servir. Além disso, a suspeita de Sofia mostrava que eu estava certo, o que apenas aumentava minha cautela. Sofia, a amiga que me apresentou Isabela, sempre disse que eu tinha um talento especial para sacar quem só estava interessado na imagem que eu passava. Ela me contou antes mesmo desse encontro que já tinha visto Isabela exagerar sobre a própria vida, inventando viagens e contatos influentes. Eu ouvi, mas preferi tirar minhas próprias conclusões. Eu queria acreditar que talvez fosse só jeito dela, mas algumas pessoas acabam mostrando quem realmente são, antes do que a gente imagina. Eu liguei para Sofia mais cedo naquele dia. Estou ansioso, mas meio com o pé atrás. O que eu faço se ela começar a inventar mentiras? Sofia riu do outro lado. Seja você, Lucas. Deixa ela falar. Se ela for a pessoa que eu acho que é, ela vai se enforcar na própria corda. E você só assiste. Mas se precisar, me liga. Eu entro no restaurante e finjo que sou sua prima de Manaus que acabou de ganhar na loteria. Essa era a Sofia, sempre pronta para entrar no jogo e me proteger. E ela me enviou uma mensagem naquela tarde. Um lembrete sutil,
mas poderoso. Lembre-se do que conversamos sobre máscaras. A sua é a decência em pessoa. Esse último conselho ficava na minha cabeça como um escudo. O pensamento da Sofia entrando como milionária de Manaus me fez rir internamente. Uma brincadeira deliciosa. O fingimento dela confrontado por um fingimento ainda mais absurdo, mas com um toque de afeto. Desta maneira, o discurso dela se encaixava em um jeito que eu já esperava e que era ruim. Eu já tinha visto esse jeito antes. Gente que, para impressionar, começa a inventar laços falsos com lugares e pessoas que nunca fizeram parte da vida dela. No fundo, é sempre o mesmo jogo. Tentar criar um jeito perfeito de si mesma que pareça mais cara, mais rara, mais desejável. No meu círculo de trabalho, já encontrei investidores que faziam isso em reuniões, ostentando relógios falsos ou contando histórias incríveis de jantares com empresários famosos que eu sabia que nem tinham acontecido. O problema não é só mentir, é o que isso revela sobre o valor que a pessoa dá a si mesma e aos outros. Era a tentativa patética de preencher uma carência na vida com importância social. Por causa disso, quando Isabela mencionou o primo, a curiosidade se sobrepôs à raiva, dando espaço à antecipação. Talvez por isso, quando Isabela disse que o restaurante era do primo dela, eu não senti raiva, senti curiosidade. Queria entender até onde ela iria com aquela conversa sem sentido. E enquanto ela falava sobre o acesso VIP que tinha e as noites inesquecíveis que já viveu ali, eu lembrava de cada detalhe que vivi na cozinha daquele lugar, lavando louça no início da carreira, aprendendo a temperar carne com o chefe que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Era como ver dois mundos diferentes sentados na mesma mesa. Lembro de uma noite em particular, quando eu tinha acabado de comprar este lugar. Eu passei a madrugada sozinho, varrendo o salão, e me lembrei da minha mãe. Ela dizia: lugar de valor não é o nome na fachada, é a dignidade do trabalho que a gente faz dentro dele. Eu queria testar se o caráter dela conseguiria reconhecer a dignidade, mesmo que estivesse por baixo de uma gravata borboleta. Eu quase ri imaginando a reunião de família dela, onde a conversa de Natal devia girar em torno de quem conseguia a melhor reserva na cidade. Era um esforço enorme para manter uma fachada que, para mim, era de vidro transparente. Parecia que ela estava lendo o manual, como ser exigente e desprezível em 10 passos simples, e estava na reta final. E eu, no fundo, só queria que ela fosse real, que parasse o fingimento e olhasse para mim com honestidade, como a pessoa que eu esperava que fosse. A cada mentira dela, meu maxilar ficava mais travado, esperando o momento inevitável em que eu teria que intervir, e a noite se transformaria em um campo de batalha moral. Minha atração física por ela era uma traição aos meus princípios, e isso me consumia. Eu me senti como um espião inimigo, obrigado a conviver com o alvo, e o conflito de não poder acabar com a farsa era quase insuportável. Essa autoimposição de silêncio era uma tortura necessária. Essa omissão da minha identidade não era só um jogo, era uma armadilha que eu armei para testar a decência dela sem a influência da minha importância. A verdade precisava vir à tona pelos erros dela, não pela minha revelação, garantindo que o julgamento fosse puro. O restaurante, apesar do seu luxo, era o meu templo de trabalho. Vê-la usá-lo como um palco para a vaidade me atingia profundamente. Era como ver minha própria jornada ser desrespeitada. A cada nova história inventada, eu sentia o coração esfriar um pouco mais, e a atração inicial dava lugar a um sentimento incômodo de decepção. A conversa era guiada pelo quanto ela era insegura, rápida, impaciente e focada em si mesma. Conforme o tempo passava, a tensão aumentava, e o garçom voltava de tempos em tempos, sempre com aquele ar tenso de quem ainda está se adaptando à rotina. Eu reconheci nele a mesma mistura de nervosismo e vontade de acertar que vi em mim anos atrás, quando fazia meu primeiro atendimento sozinho. Eu senti uma responsabilidade silenciosa por ele, como um veterano observando um novato em sua primeira missão importante. O nervosismo do garçom parecia um espelho ampliado do meu próprio desconforto. Isabela, por outro lado, olhava para ele como quem observa um estagiário prestes a errar de novo. A cada gesto dela, meu cérebro registrava o tom de voz levemente impaciente, o olhar que passava rápido da simpatia para a frieza. Assim, o ponto mais alto do seu desprezo manifestou-se na hora do prato principal. Quando ele trouxe o prato principal, ela sequer agradeceu, passou os olhos rapidamente pela apresentação, fez cara feia e comentou em tom baixo, mas carregado o suficiente para que ele ouvisse: pelo menos hoje, o chefe acertou. O rapaz apenas sorriu meio sem jeito e disse que o traria de volta se ela quisesse. Ela balançou a mão dispensando, mas deixou claro o desagrado. Eu sorri discretamente para o garçom, um aceno rápido que dizia: fique tranquilo, eu vi. Uma pequena injeção de moral, uma ligação silenciosa de bastidores. No entanto, senti um nó começar a se formar no meu estômago. Eu já sabia para onde aquela noite se encaminhava, e o filme que eu queria assistir estava se transformando em um pesadelo silencioso. Minha idealização de um encontro perfeito começou a cair, pedaço por pedaço. Eu olhei para o gerente na entrada, e ele desviou o olhar rapidamente. Será que ele está nervoso por mim ou por ela? Perguntei-me. A tensão era quase física. Eu ainda tentava justificar a grosseria dela com o nervosismo do primeiro encontro, lutando para manter viva a paixão inicial. O primeiro confronto moral da noite havia começado, e era entre a minha atração por ela
e a minha raiva pelo seu caráter. Um cabo de guerra que me esticava entre o desejo e a decência. A cada palavra crítica dela, eu sentia um aperto no peito, como se estivesse presenciando uma injustiça, sem poder intervir imediatamente. Minhas costas estavam rígidas, um reflexo da minha vontade de proteger o Pedro. A única coisa separada aqui vai ser o meu entusiasmo, pensei, saboreando o que estava errado do momento. Era uma tortura deliciosa, como assistir a um desastre de câmera lenta. Garçom, ao ver meu aceno, pareceu respirar um pouco mais fundo. Era o reconhecimento sutil de um líder que observava tudo. A aprovação não dita que fazia parte do meu jeito de estar ali. O meu olhar era uma promessa de que a justiça viria. Esse controle passivo, essa certeza silenciosa, era o centro do meu jeito de prender a atenção naquele espaço. O calor da vergonha alheia subiu pelo meu pescoço. O drama se manifestava na minha incapacidade de agir e na dor que eu via refletida no rosto do garçom. Eu estava paralisado pelo meu próprio plano, e essa inação me doía profundamente. A cada ataque dela, eu sentia um estalo seco na minha cabeça, como se a minha paciência estivesse rachando. O drama da situação era a espera. Eu sabia que o vulcão ia explodir, mas eu precisava que Isabela fosse o pavio. A atração por ela era uma ferida aberta. Eu olhava para a curva do seu pescoço, para a forma como o cabelo caía, e a paixão quase me cegava. O conflito era excruciante. A cada crítica dela ao garçom, eu sentia um pedacinho do meu desejo morrer, como se o fogo estivesse sendo apagado por água gelada. Eu forcei um sorriso, sentindo a traição ao meu próprio coração. Eu queria tocar o rosto dela, sentir a textura da pele, mas as mãos que eu queria segurar estavam se revelando as mãos de uma juíza cruel. A paixão estava sendo envenenada lentamente pela realidade. Eu sentia um nó na garganta. O desejo de beijá-la, de simplesmente ignorar o que estava acontecendo e sucumbir à sua beleza, era quase insuportável. Mas o preço desse beijo seria a minha alma. A atração era intensa, mas a decepção era mais forte. E eu sentia a paixão se retirando de mim em ondas de tristeza amarga. O meu coração batia forte, não mais de desejo, mas de urgência e frustração. Eu estava em luto por um relacionamento que nunca existiu de fato, sacrificando o sonho romântico no altar dos meus princípios. Eu sentia a tensão forte entre o meu corpo, que gritava por ela, e a minha mente, que exigia decência. O meu desejo por ela era uma chantagem de sentimentos que eu me recusava a pagar um alto preço. O meu corpo implorava por um toque, mas minha moral construía um muro intransponível e sólido. Aquele prato de comida parecia o ringue de uma batalha silenciosa de valores. A situação ficava pior conforme o vinho fluía, escorrendo pelas gargantas com promessas vazias. As taças de vinho serviam como combustível para sua performance. Eu ficava observando, tentando entender se era só nervosismo dela ou algo mais. Entre um gole de vinho e outro, ela emendava histórias sobre festas exclusivas, como se o mundo inteiro fosse dividido entre quem merecia estar nesses lugares e quem não. O clima já estava estranho, mas ainda não chegava perto do que estava prestes a acontecer. O vinho, um tinto italiano robusto que eu mesmo escolhi para a adega, parecia escorregar pela garganta dela como um elixir de superioridade. O vinho chegou e ela segurou a taça pela borda, girando o líquido como se estivesse em uma degustação profissional, mas sem realmente provar antes de avaliar. Esse aqui é bom, mas já bebi melhores. Em Napa Valley, disse erguendo o queixo e deixando escapar um riso que mais parecia autopromoção. O garçom, visivelmente atento, perguntou se estava do agrado dela. Isabela apenas deu um aceno rápido, sem olhar para ele, e voltou a falar comigo sobre como é difícil encontrar garçons que entendam de verdade sobre vinhos finos. Eu olhei para o rapaz que ainda segurava a bandeja e vi seu pé bater de leve no chão, um gesto automático de quem está ansioso. Era nítido que ele queria acertar, mas cada palavra dela funcionava como um peso extra sobre os ombros dele. Por dentro, eu já sentia um incômodo cada vez maior, mas continuei quieto, deixando que a noite mostrasse sozinha até onde aquilo iria chegar. Eu me senti como o diretor de um filme ruim, mas que precisava ver a cena até o fim. E o protagonista, coitado, era o Pedro. Eu já planejava mentalmente o diálogo com o gerente, antecipando o olhar de surpresa dele com a minha ideia de vingança. Isso era meu pequeno momento de vingança teatral. A cereja do bolo neste circo de horrores, pensei. A única coisa romântica ali era a minha fidelidade aos meus próprios princípios. Olhei para Isabela e senti o suor frio na palma da mão. A tensão estava quase no ponto de ruptura, e eu estava apaixonadamente frustrado por aquela mulher linda estar se revelando tão vazia. O conflito não era mais sobre o erro do garçom, mas sobre a minha aceitação da crueldade dela. Eu sentia que estava falhando comigo mesmo ao permanecer calado. Enquanto ela bebia o vinho e continuava a descrição das suas viagens, o restaurante começou a esvaziar sutilmente. Olhei para o relógio digital no meu celular. Já passava das 22 horas, e a conversa dela parecia se repetir sem parar. Eu senti um cansaço estranho, não físico, mas de alma, como se a arrogância dela estivesse sugando a energia vital do lugar. A cada taça que ela bebia, a minha certeza aumentava e a minha atração diminuía, num ritmo lento e sofrido, quase contínuo. Se ela continuar assim, vou sugerir que o primo dela abra um curso de etiqueta para a classe média, já que o alvo dela é ser a rainha da crítica, pensei, com um riso interno amargo. A minha postura, antes calorosa,
endurecia em torno da mesa. Era a aura de alguém que, embora sentado, dominava o espaço. A frustração da espera começou a queimar em meus olhos. Olhei para o reflexo na taça de vinho e vi um estranho. Um homem dividido entre a atração e a moral, pronto para sacrificar a segunda pela primeira. O destino daquela noite repousava na minha decisão de permanecer ou de quebrar o silêncio. Eu temia que ela mencionasse um detalhe do restaurante que só o dono saberia, forçando a minha mão. O perigo de explosão estava perto. A cada gole, o sorriso dela se tornava mais afiado, e a minha paciência, mais fina e escassa. O ritmo do meu coração estava em descompasso com a tranquilidade falsa que eu tentava manter. E de forma inevitável, o erro crucial aconteceu, o que ela usaria como munição para toda a sua grosseria. O clima começou a mudar de vez quando o garçom trouxe a sobremesa. Ele estava com uma pequena bandeja, equilibrando 2 taças de sobremesa italiana tiramisu, com um cuidado quase exagerado. Seus olhos estavam fixos na bandeja, seu corpo rígido pela tensão. Só que ao se aproximar da mesa, a mão dele tremeu e um dos talheres escorregou, caindo no chão com um som seco que ecoou mais do que deveria. O barulho do metal contra o piso de madeira foi alto o suficiente para silenciar momentaneamente a música de fundo e atrair olhares rápidos de algumas mesas próximas. O tiramisu era a sobremesa da sorte do Le Gourmet. A queda do talher soou como um aviso, um mau presságio. Isabela soltou um suspiro alto, teatral, como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Sério, garçom. Outra vez, disse olhando diretamente para ele. Nem para servir uma sobremesa você presta? Parece que você está fazendo isso de propósito para me irritar. Tamanha a sua falta de atenção. A voz dela era fria, cortante, e eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Uma raiva antiga que eu lutava para manter sob controle. Meu corpo enrijeceu. Estava na defensiva. A reação do garçom foi de obediência, mas a de Isabela foi de humilhação cada vez pior. O rapaz ficou paralisado por um segundo, engoliu seco e respondeu num tom baixo. Me desculpe, senhorita. Vou buscar outro talher limpo agora mesmo. Mas ela não parou. Não precisa. Se é para ter esse tipo de serviço, eu perco até a fome. E seu nome é Pedro, certo? Deveria procurar um emprego onde a habilidade com as mãos não fosse essencial. Talvez na construção civil você se encaixe melhor, onde o erro é menos notado. Lamento, mas seu esforço não é suficiente para o padrão deste lugar. Ele assentiu, recolheu o que havia caído e se afastou sem olhar para trás. Eu podia ver o jeito que ele respirava fundo, tentando não deixar transparecer a humilhação. A humilhação era um peso visível sobre seus ombros. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender como alguém conseguia ser tão impiedoso por causa de um simples erro. Ela pegou o guardanapo, dobrou com força exagerada e murmurou algo sobre gente que não serve sequer para trabalhar em fast food. O pior era o tom. Não era só impaciência, era desprezo frio e pensado. Enquanto isso, outros clientes na mesa ao lado lançavam olhares rápidos, percebendo a atenção. Isabela, porém, parecia se alimentar da atenção, mexendo o cabelo e se recostando na cadeira, como se tivesse acabado de fazer uma declaração importante. Eu sabia que para o garçom aquilo não era apenas um talher no chão. Era a humilhação de ser reduzido a um erro, ignorando todo o esforço que vinha fazendo desde o primeiro dia. E para mim era impossível não lembrar das vezes em que vi minha mãe passar por isso. Voltando para casa com os olhos vermelhos, fingindo que estava tudo bem. Aquele ruído do talher, para mim, foi o ponto final. O som de algo quebrando que não tinha conserto. Senti a mandíbula doer de tanto apertar os dentes, controlando a minha vontade de levantar e dizer a ela o quanto estava errada. O erro da situação é que ela queria o melhor serviço, enquanto oferecia o pior comportamento. Nesse momento, eu só conseguia pensar. Isabela está cavando a cova do nosso relacionamento com a ponta de um garfo de sobremesa. A minha postura era a calma que precedia a tempestade que eu estava prestes a liberar. O drama ficava pior. Eu podia sentir o cheiro do medo e da frustração pairando sobre a mesa, tão claro quanto o perfume dela. Meus dedos agarravam a borda da mesa. Percebendo a gravidade da situação, o gerente fez um movimento, mas eu o contive com um olhar rápido, pedindo paciência. O gerente, que observava de longe, deu um passo na direção da nossa mesa, mas eu fiz um sinal discreto para que ele esperasse. Isabela ainda balançava a cabeça, pegando o celular como se a noite tivesse sido arruinada de forma irreparável. Em lugares sérios, um erro desses custaria o emprego, ela disse sem sequer tentar baixar o tom. Mas pelo visto aqui qualquer um pode trabalhar. Apesar do meu pedido, garçom manteve a calma no trabalho, o que só aumentou minha admiração e fúria. O garçom voltou com outro talher limpo, colocou na mesa com cuidado e disse: "Aqui está, senhorita. Desculpe novamente pelo transtorno." Ela nem olhou, apenas afastou o prato, como se ele tivesse contaminado a sobremesa. Eu acompanhei cada segundo em silêncio, sentindo o ambiente pesar entre nós. O silêncio dela era mais alto que qualquer grito. O clima estava pesado, e eu senti o meu coração bater mais forte contra as costelas. A chama da paixão que eu senti no começo estava agora se transformando em cinzas de frustração. Ele mesmo, visivelmente abalado, manteve a postura. Isso para mim dizia muito mais sobre ele do que qualquer currículo. Foi neste momento que a curiosidade deu lugar à certeza. Não era um erro dele que estava em jogo, era o caráter dela. Eu me lembrei de um dia em que minha mãe, já cansada, deixou uma bandeja de copos cair.
O chefe a fez limpar tudo e descontou a louça do salário, rindo da situação. O olhar de Pedro era o mesmo olhar que eu vi na minha mãe, a humilhação de não poder revidar. Naquele instante, o teste acabou, e começou a minha defesa silenciosa. Eu apertei a mão por baixo da mesa, sentindo as unhas marcarem a palma. Cada segundo de espera era uma tortura. Aguarde o golpe, Bela, pensei. A promessa de romance havia morrido, mas a promessa de justiça estava prestes a nascer. Eu sentia um nó na garganta. O desejo de beijá-la, de simplesmente ignorar o que estava acontecendo e sucumbir à sua beleza, era quase insuportável. Mas o preço desse beijo seria a minha alma. A atração era intensa, mas a decepção era mais forte, e eu sentia a paixão se retirando de mim em ondas de tristeza amarga. O meu coração batia forte, não mais de desejo, mas de urgência e frustração. Eu estava em luto por um relacionamento que nunca existiu de fato, sacrificando o sonho romântico no altar dos meus princípios. Eu sentia a tensão forte entre o meu corpo, que gritava por ela, e a minha mente, que exigia decência e um basta naquela situação. O meu desejo por ela era uma chantagem de sentimentos perigosa que eu me recusava a apagar. O meu corpo implorava por um toque, mas minha moral construía um muro intransponível. A máscara dela havia rachado, mostrando a face pensada do desprezo que nutria pelos trabalhadores. Isabela largou o garfo na mesa como se tivesse perdido totalmente o interesse, e cruzou os braços, inclinando-se para trás na cadeira. Ela olhou ao redor, avaliando o ambiente, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar ali. Sabe, Lucas, esse lugar já foi melhor. Acho que o meu primo anda relaxando com o tipo de gente que contrata, disse, forçando a expressão de quem lamenta, mas com aquele sorriso de canto que mostrava a arrogância. O garçom se afastou lentamente, e eu percebi o quanto ele evitava cruzar o olhar com qualquer um, como se quisesse desaparecer. No reflexo do vidro da janela, via a forma como ele apertava o pano de serviço contra a mão, provavelmente tentando controlar a frustração. Isabela, por outro lado, parecia nem registrar que estava falando sobre uma pessoa que estava a poucos metros dali, ouvindo cada palavra. Em seguida, ela tentou justificar seu comportamento com exemplos de seu suposto alto padrão e suas desilusões anteriores. Ela começou a me contar, sem que eu perguntasse, sobre experiências ruins que teve em outros restaurantes, todas recheadas de detalhes em que o erro era sempre algo imperdoável, e ela, a cliente incompreendida. Enquanto descrevia a cena, seus olhos brilhavam como se fosse um troféu. Eu não disse nada, mas dentro de mim, a balança já estava pendendo de forma irreversível. Cada frase dela deixava mais claro que não se tratava apenas de exigência. Era um prazer quase pensado em diminuir quem estava ali para servir. Ela fez questão de detalhar como uma vez mandou devolver um prato inteiro, só porque o guardanapo não estava dobrado da forma adequada. Eu apenas a encarava, medindo cada palavra, cada gesto, como se estivesse esperando o momento exato em que a máscara dela cairia completamente. Ela inclinou o corpo na minha direção, apoiando o queixo na mão, e disse com um meio sorriso: "Eu só acho que se você não consegue fazer um trabalho simples direito, é melhor nem tentar." As palavras ficaram pairando no ar, afiadas. Ao fundo, o som dos talheres e das conversas das outras mesas parecia mais distante. Eu percebia o garçom passando com passos contidos, mantendo o olhar baixo, mas ainda cuidando de cada cliente como se nada tivesse acontecido. Aquilo, para mim, era força, mesmo que ela não fosse capaz de enxergar. O silêncio do Pedro era mais claro que o discurso de Isabela. O contraste entre a sua humildade e a sua arrogância era o centro de toda a atenção. A conversa na nossa mesa era um monólogo cruel, pontuado pelos suspiros dela e pelo meu silêncio contido. Isabela apenas sorriu de canto, como se tivesse reforçado um ponto importante, sem imaginar o quanto cada palavra dela estava ficando marcada na minha cabeça. Ela deixou o celular de lado por um momento e chamou o garçom com um gesto rápido dos dedos, como quem estala para um cachorro. Quando ele se aproximou, ela apontou para a borda do prato e disse: "Está vendo isso aqui? Tem uma gota de calda escorrendo. Isso é falta de cuidado na montagem." Ele olhou, respirou fundo e respondeu educadamente: "Posso trazer outro para a senhora sem problemas?" "Não precisa," ela rebateu, recostando-se na cadeira. "Já está estragado mesmo." Eu pensei: estragado? Se essa calda tivesse chegado perfeitamente centrada, ela teria reclamado do preço da perfeição. Este prato precisa ser registrado no Guinness Book como o mais difícil de agradar. A força da minha raiva rivalizava com a força da minha atração por ela, e o conflito me esgotava. O silêncio que seguiu foi desconfortável. O rapaz se afastou devagar, e eu percebi que um casal na mesa ao lado trocou olhares indignados, mas não disse nada. Isabela então soltou um riso curto, quase de desprezo, e murmurou: "Por isso que eu prefiro restaurantes que treinam melhor os funcionários." Eu me mantive parado, observando não só as palavras dela, mas o prazer com que parecia repeti-las, como se humilhar fosse apenas mais uma forma de mostrar que tinha padrão. Um pequeno detalhe me chamou a atenção. Isabela, ao mover o braço com impaciência, derrubou discretamente a colher que estava ao lado do seu prato, repetindo o erro do garçom, mas sem admitir a falha. Ela apenas o empurrou para baixo com o pé, como se o objeto tivesse caído sozinho. O seu cinismo era a última peça de um quebra-cabeça horrível. Essa pequena ação, a repetição do erro que ela condenara,
acelerou meu desprezo, adicionando mais uma camada de falsidade. O cansaço dela com o serviço se tornou evidente, e eu senti que o fim estava próximo. O garçom reapareceu minutos depois para oferecer café, e ela nem esperou ele terminar a frase. Não, obrigada. Já tive serviço suficiente por hoje, disse com um tom carregado de brincadeira. Ele assentiu, manteve o sorriso cordial e se afastou, mas eu percebi o leve tremor nas mãos dele enquanto ajustava a bandeja. Era o tipo de detalhe que a maioria não notaria, mas que para mim gritava. Naquele tremor, senti a fragilidade da vida, de como um dia ruim pode ser o começo de um desastre para quem vive no limite, e senti a minha própria fraqueza, lembrando de um momento em que achei que perderia tudo. Eu precisava agir, e rápido, antes que a máscara de cavalheiro caísse e a minha raiva tomasse conta. O amor verdadeiro, eu percebi, não se curva diante do desrespeito. Ele o enfrenta. A cabeça latejava com a pressão da espera. Eu estava pronto para arrancar a venda da minha paixão. Isabela então virou-se para mim e começou a contar como certa vez, em um restaurante em Los Angeles, ela colocou um gerente no lugar porque o garçom não lembrava a marca do champanhe que ela tinha pedido. Enquanto descrevia a cena, seus olhos brilhavam como se fosse um troféu. Eu não disse nada, mas dentro de mim a balança já estava pendendo de forma irreversível. Cada frase dela deixava mais claro que não se tratava apenas de exigência. Era um prazer quase pensado em diminuir quem estava ali para servir. Ela pegou o guardanapo, passou delicadamente nos lábios, como se estivesse diante de uma plateia, e comentou: pessoas assim nunca chegam a lugar nenhum. O garçom, que voltava do balcão com um pedido para outra mesa, ouviu, mas manteve o olhar fixo no caminho. Eu notei a forma como ele respirou fundo. Ajustou o avental e continuou trabalhando como se precisasse se proteger de cada palavra. Isabela então se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e começou a falar sobre como o respeito se conquista com perfeição no serviço, sem perceber que, ironicamente, ela mesma não oferecia nenhum respeito. Pessoas assim nunca chegam a lugar nenhum. A frase ficou martelando na minha cabeça. Eu, o senhor daquele espaço, o empresário a quem ela tentava encantar, escutei aquela lição de moral arrogante e pensei: é um absurdo. Você não tem a menor ideia do caminho árduo que percorre um garçom que limpa um erro e segue trabalhando com dignidade. Foi exatamente assim que a minha história começou, com as mãos na massa e o coração cheio de esperança. A raiva deu lugar a uma calma profunda. O teste havia acabado. Ela reprovara em caráter. Eu sabia que o jogo estava terminando, e a tensão aumentava com a proximidade do meu movimento final. A atração por ela havia finalmente sido substituída por um nojo profundo. Era como se a sua beleza fosse uma casca oca, e eu, um arqueólogo, acabasse de encontrar o vazio. Chega de tiramisu. A minha respiração ficou superficial. Cada sopro era um esforço para não revelar o maremoto de fúria. O drama estava na minha contenção, na força de vontade necessária para não gritar a verdade. Senti o cheiro de ozônio, como se um raio estivesse prestes a cair, e ele cairia na forma de um cheque. O ritmo agora era lento e pesado, à maneira da inevitável vingança. O ponto de virada final ocorreu com a sua última provocação, que selou o momento de confronto. O garçom voltou à nossa mesa para recolher os pratos. Ele ainda mantinha aquele cuidado quase excessivo, mas era visível o peso nos ombros. Ao pegar a sobremesa intocada de Isabela, uma das colheres bateu de leve na borda do prato, fazendo um som metálico. Foi o suficiente para ela rir com desprezo e dizer, alto o bastante para todo o salão ouvir: você realmente está se superando hoje? Falta de jeito em dobro. Essa última dose de desprezo foi o que fez tudo acontecer, o estopim da minha reação. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. O rapaz engoliu seco, apenas assentiu e respondeu: lamento se não correspondi às suas expectativas, senhora. A forma calma como ele disse aquilo, mesmo depois de tudo, acendeu algo em mim. A humilhação era completa, a minha paciência, esgotada. Não era só indignação, era um impulso quase incontrolável de colocar um ponto final naquela cena. Eu vi uma lágrima silenciosa, minúscula, que ele tentou disfarçar piscando rápido, enquanto se virava. Aquilo me quebrou. Era o limite. Não era um erro de serviço, era a ferida aberta da dignidade. Naquele momento, decidi que a punição não seria sutil. Seria financeiramente muito alta, a única linguagem que Isabela entenderia de forma clara. Senti meu corpo estremecer, não de raiva, mas da dor antiga que ressoava em mim. A humilhação do garçom parecia uma repetição cruel do passado, e eu não podia permitir que a história terminasse assim. O silêncio no restaurante parecia a calmaria antes de uma tempestade, e eu era quem segurava o raio. A paixão que senti por ela havia finalmente sido aniquilada. Eu olhei para ela, e a beleza que antes me hipnotizava agora parecia uma casca vazia e fria. O fascínio por ela, que eu lutei para matar a noite toda, jazia ali, formalmente e oficialmente enterrado pelo custo muito alto. O último resquício de atração morreu. Não havia mais nada ali além de uma mulher confrontada pela sua vaidade. O beijo que eu tanto quis era agora o beijo da morte para o meu sonho romântico. Eu a encarei e vi que ela sorria com superioridade no olhar, como se tivesse vencido uma discussão invisível. Ela cruzou as pernas devagar, pegou o celular e começou a digitar algo.
provavelmente já descrevendo para alguma amiga o péssimo atendimento que estava recebendo. Eu conseguia ver o reflexo da tela mostrando fotos do prato, provavelmente para ilustrar a reclamação. Sua arrogância continuava a impulsionar o meu plano, garantindo a minha convicção. O garçom se afastou, mas a tensão ficou pairando no ar. Eu percebia olhares de outras mesas, alguns de reprovação para ela, outros de pena para ele. Isabela parecia alheia a tudo, como se o mundo fosse apenas um cenário para o próprio espetáculo de superioridade. Ela então comentou sem me olhar: "Sabe, Lucas, você devia falar com o gerente. Esse lugar está precisando de um choque de realidade." Eu segurei o copo de água, sentindo o frio do vidro na mão, e respondi apenas com um: "Vou falar sim." Mas naquele momento a minha ideia de choque de realidade não tinha nada a ver com o que ela imaginava. E eu já sabia exatamente o preço que ela pagaria por isso. Com isso, o plano de vingança discreta e pensada começou a ser executado, com passos firmes em direção ao gerente. Levantei-me da mesa com calma, sentindo o olhar dela me seguir. Isabela apoiou o queixo na mão e soltou um leve sorriso, como se já estivesse antecipando a cena de um gerente levando uma bronca por causa do garçom. Caminhei pelo salão cumprimentando discretamente alguns funcionários que já me conheciam, mas sem revelar nada. Um olhar para o sommelier, um aceno quase imperceptível para o chefe de cozinha que estava na passagem. Pequenos gestos de chefia que diziam: "Eu estou aqui e estou vendo tudo." A cada passo em direção ao gerente, eu sentia a tensão crescer, quase esperando que Isabela me chamasse de volta, percebendo o erro fatal. Assim que alcancei o corredor, vi Miguel, o gerente, vindo em minha direção com a mesma descrição que eu usava. Miguel e eu tínhamos uma história de trabalho de anos. Ele era meu braço direito, e havia uma confiança mútua construída em crises de verdade, não em talheres caindo. Ele percebeu a minha fúria contida e se aproximou com o mesmo semblante sério. Ele sabia que algo ia acontecer. Ao passar, a minha presença parecia acalmar a sala, como se o próprio ar soubesse quem era o verdadeiro dono do lugar. O gerente se aproximou, e antes que ele falasse, fiz um sinal para que me seguisse até um canto mais reservado. Contei em poucas palavras o que havia acontecido, o que ela tinha dito e como eu queria lidar com a situação. Expliquei para o gerente o que precisávamos criar um item de degustação exclusiva no sistema, com um valor que cobrisse o que consumimos, mais um bônus, e mais os impostos sobre esse valor extra, de forma a aparecer o preço justo de um serviço VIP genuíno. "Entendi", ele respondeu, olhando rapidamente na direção da nossa mesa. "Quer que eu prepare algo especial?" "Prepare sim. Capriche nos preços todos." Ele fez uma cara de surpresa, compreendendo de imediato a jogada. Sem mais perguntas, foi até o caixa com passos firmes. Eu apenas assenti, mantendo a expressão neutra, como se fosse apenas mais uma noite comum. O gerente, um rapaz chamado Miguel, deu um leve sorriso de cumplicidade que quase me fez rir. Ele sabia que a conta seria a maior lição de moral da noite. Ele era dos bons. Eu me perguntei por um momento se ele me daria um bônus por ter testado a qualidade do atendimento ao cliente de uma forma tão dramática. Eu deveria ter incluído um item na conta. Taxa de arrogância, $2.000. Pensei, sentindo um prazer sombrio. Voltei para a mesa, sentando-me com uma calma quase forçada, observando a porta da cozinha. Era o último momento de paz. A tensão da espera ficou mais rápida, preparando para o auge do confronto. A etapa seguinte foi o retorno à mesa e a entrega do golpe final. Poucos minutos depois, vi o gerente atravessar o salão com um envelope na mão e uma expressão neutra. Ele entregou algo discretamente ao caixa, que começou a digitar no sistema. Isabela continuava na mesa mexendo no celular, provavelmente já entediada com a minha ausência. Quando voltei e me sentei, ela fechou a tela e disse: "E aí, falou com ele?" Eu apenas sorri e respondi: "Falei." "E ele resolveu, Isabela. Resolvemos o padrão do lugar." Ela recostou-se na cadeira satisfeita e comentou: "Bom, porque alguém precisa colocar ordem neste lugar. Estou satisfeita com a ação." Assim, sua reação e o choque de realidade vieram em seguida, de forma explosiva. Pouco depois, o gerente veio pessoalmente trazer a conta, apoiando-a no centro da mesa com toda a educação do mundo. Isabela, confiante, puxou o papel para si, e no mesmo instante, seu sorriso vacilou. Os números impressos somavam pouco mais de $5.000. Ela piscou algumas vezes, como se achasse que estava lendo errado. Vi o sangue sumir do seu rosto, e a maquiagem parecia falhar em cobrir o choque. Eu tive que reprimir um acesso de riso. Aquela careta era a melhor crítica gastronômica que o restaurante já havia recebido. O momento alto do drama era a descida do cheque. Olhei para a palidez dela. Era a expressão de quem foi pega fazendo algo errado, não a surpresa de um preço. Ela percebeu o jogo, a máscara caiu, e a face real da sua arrogância estava em pânico. A tensão no ambiente era elétrica, e eu era o único relaxado na mesa. Aquele cheque era a lápide do meu desejo. O fascínio por ela, que eu lutei para matar a noite toda, jazia ali, de forma pensada e formalmente enterrado pelo custo muito alto de $5.000. O último resquício de atração morreu com seu susto. Não havia mais nada ali, além de uma mulher confrontada pela sua vaidade. O beijo que eu tanto quis era agora o beijo da morte para o meu sonho romântico. Isso está certo?" perguntou, olhando do gerente para mim, a voz presa. "Sim,
respondi com um tom calmo. Eu pedi para ele caprichar. Você merece o melhor serviço e o preço que ele exige. Afinal, segundo você, este é um lugar de altíssimo padrão, frequentado por gente da sua classe e do seu primo. O preço deve refletir a exclusividade que você descreveu. Vamos dividir. Eu não ia dar a chance de ela alegar que o preço estava errado. Eu tinha que sustentar a fala dela até o fim. Minha voz, baixa e firme, continha mais poder do que qualquer grito poderia ter. Esse era o meu tipo de jeito de prender a atenção. O poder da palavra, dita com total certeza. Isabela tentou argumentar, apontando o dedo para um dos itens. Mas o vinho não vale isso. Eu a cortei suavemente. Vale, se o seu primo, o dono, garante a exclusividade e a qualidade que você exige. Apesar do choque, seu orgulho a obrigou a pagar, em um ato final de auto-engano. O silêncio que se seguiu foi tão pesado, que eu quase conseguia ouvir o som do coração dela acelerando. Isabela me encarava como se estivesse tentando encontrar algum traço de brincadeira no meu rosto. Não encontrou. Seu maxilar travou e ela soltou um riso curto, nervoso. Você está falando sério? $5.000? Por quê? Peguei o recibo da mesa, examinei-o como se estivesse conferindo algo e devolvi calmamente. Porque hoje é uma noite especial, e você teve o privilégio de jantar num lugar que exige padrão. Lembra? O gerente permaneceu ali parado, aguardando. Isabela respirou fundo, olhou para os lados como se buscasse apoio visual, mas tudo o que encontrou foram clientes curiosos observando de longe. Seu orgulho não permitiu que recuasse. Com mãos ligeiramente trêmulas, abriu a bolsa, puxou o cartão e disse: "Tudo bem, eu pago minha parte." Eu vi nos olhos dela a mistura de raiva e constrangimento enquanto digitava a senha. O comprovante foi impresso, e ela o pegou com um movimento brusco, dobrando-o antes de colocar na bolsa. Seus olhos voltaram para mim, estreitos, como se tentassem descobrir qual era o meu verdadeiro objetivo. Eu apenas mantive um leve sorriso, sem dar nenhuma explicação imediata. Ela estava pagando por toda a performance. Não pelo filé ou pelo vinho, mas pela etiqueta inventada, pelo primo que não existia, e principalmente, pelo preço que ela colocou no trabalho alheio. Aquele valor era o preço da arrogância dela. O único VIP da noite era o valor da conta. E o fogo da minha paixão por ela se extinguiu por completo, substituído pela satisfação de vê-la pagar o preço moral. A sensação de alívio por ter me livrado daquela farsa era enorme, quase eufórica. O jantar virou um leilão de dignidade, e ela foi a única que pagou caro pela perda. A cena final se desenrolou em um ritmo de confronto rápido e decisivo. O fingimento desmoronou em segundos, com o som seco do leitor de cartão concluindo a transação. Com a transação concluída, o final da cena veio tão de repente quanto o início do fingimento. Ela pegou o celular, pediu um carro por aplicativo e cruzou os braços, olhando fixamente para a porta, como se não quisesse gastar mais nenhuma palavra comigo. Quando o motorista chegou, ela levantou, sem dizer boa noite, e saiu com passos rápidos, o salto ecoando no piso de madeira. Eu senti o peso da sua raiva me seguindo, como um furacão diminuindo a distância, mas agora, a salvo em terra firme. Seu perfume persistente na mesa era a última memória ruim, um lembrete do perigo, daquele encontro. A saída dela deu início à minha real missão, a justiça para o garçom. Assim que a porta se fechou atrás dela, chamei o gerente e pedi que me trouxesse o valor exato que ela havia pago. Miguel voltou com a quantia exata de $2.500 em dinheiro que correspondia à parte dela na conta com preço alto, já que eu pagaria a parte justa e a diferença total. Ele tinha um sorriso discreto no rosto, como quem participou de uma peça de teatro moral e justa. Ele voltou com o dinheiro em mãos, e eu fui até o garçom, Pedro. Coloquei as notas dobradas na frente dele e disse: "Isso é para você, pelo profissionalismo, mesmo sendo atacado por algo que não mereceu. Erros acontecem. Humilhar alguém por isso é que não tem desculpa." Enquanto entregava o dinheiro, senti o peso daquelas notas como se fossem o resgate de uma parte da minha alma que ficou para trás, em todos os anos em que não pude defender minha mãe. Não era só gorjeta, era conserto de algo que aconteceu, e era importante para mim, e algo pessoal. A tensão que me prendia a essa memória finalmente se desfez. Olhei para o gerente e sussurrei. Achei que ela fosse desmaiar. Miguel apenas balançou a cabeça, rindo baixinho. Ela estava branca como a farinha da cozinha. Pensei que teríamos que chamar o primo dela para a reanimação. O olhar de surpresa e gratidão dele foi imediato. Ele tentou recusar, balançando a cabeça. "Senhor, eu não posso aceitar isso." Coloquei a mão no ombro dele e falei baixo para que só ele ouvisse. "Pode, sim. E quero que se lembre de que um erro não define quem você é. O que define é a forma como você continua depois dele. Hoje você provou mais caráter do que muita gente que se diz importante." Ele respirou fundo e seus olhos brilharam por um instante, como se aquele reconhecimento fosse mais valioso que o dinheiro. Guardou as notas no bolso devagar, ainda espantado. Miguel, o gerente, se aproximou e me deu um aperto de mão firme. "Obrigado, Lucas. Isso significa muito para a equipe. E eu sei que o Pedro precisava muito disto. Ele está lutando para pagar a faculdade de culinária. O sonho dele é ser um chefe famoso." A amizade e o respeito na profissão entre nós eram claros naquele breve momento. Saber que minha equipe se sentia valorizada era a verdadeira vitória. "Miguel,
Olhando para Pedro, sorriu e disse baixinho: "Bem-vindo ao clube. O patrão é um juiz silencioso." Eu apenas dei um tapinha no ombro de Miguel. Ele sabia que a discrição era a chave. O treinamento que eu dei a ele sobre clientes problema estava sendo colocado em prática de forma espetacular. Miguel sabia que o verdadeiro luxo do meu restaurante era a tranquilidade da minha equipe, e que a grosseria tinha um preço alto, mas justo. Eu vi ele virar-se e caminhar em direção à cozinha, não mais com os ombros curvados, mas com a cabeça erguida. Era o tipo de mudança que só a decência pode proporcionar. Pedro olhou para o dinheiro no bolso, e eu vi o brilho de um alívio de verdade. A preocupação que ele tinha com a mensalidade da faculdade que ele fazia à noite, ou o aluguel atrasado, sumir por um instante. Era mais que dinheiro, era a comprovação de que o esforço dele valia algo. Naquele momento, senti uma satisfação profunda, a única satisfação sincera de toda a noite. A minha ação era a minha maior mostra de força, demonstrando que meu poder era usado para proteger, não para oprimir. O drama do Pedro finalmente se transformou em alívio, e a minha alma, que estava em carne viva por causa das lembranças da minha mãe, pôde respirar novamente. Aquele dinheiro não era apenas o pagamento, era um gesto de cura, um fecho para um ciclo de injustiça. O peso da humilhação, que o fazia andar curvado, foi substituído pela leveza da justiça. A cena, que poderia ser longa, foi mantida em um ritmo rápido de redenção, para amplificar o impacto do sentimento do gesto. O gerente que assistia à cena fez um leve aceno de respeito para mim. Enquanto eu caminhava até a porta para ir embora, percebi que parte dos funcionários tinha parado discretamente para observar. Não havia aplausos nem comentários, apenas aquele silêncio carregado de entendimento, como se todos ali soubessem exatamente o que tinha acabado de acontecer. Enquanto atravessava o salão, notei 2 clientes de uma mesa próxima me lançando olhares cúmplices, como quem tinha entendido a cena inteira. Um deles até levantou discretamente a taça em minha direção, num gesto silencioso de aprovação. Eu retribuí com um leve aceno e segui andando. Na porta, antes de sair, senti que o ambiente estava mais leve. Era um silêncio carregado de alívio. Saí aliviado, como se tivesse finalmente pago uma dívida antiga de justiça que eu tinha com minha mãe e com a minha própria jornada na vida. Esse tipo de justiça, pensei, era o melhor tempero para qualquer noite. A aposta tinha valido cada grama do drama. O meu único arrependimento? Não ter filmado a reação dela ao ver o total. E o mais importante, senti que ao defender o garçom, eu estava de alguma forma me preparando para o amor que viria. Um amor construído sobre a decência, não sobre o glamour vazio. Ao entrar no carro, a sensação era de missão cumprida, mas a noite ainda guardava um final ruim, um resquício da discórdia. Lá fora, o ar fresco da noite me acertou de imediato. Caminhei até meu carro, mas não liguei o motor de imediato. Fiquei alguns segundos parado, olhando pelo retrovisor para a fachada do restaurante iluminada. Naquele momento, percebi que o que eu tinha feito não era só sobre Isabela, era sobre todas as vezes que eu vi alguém ser diminuído para que outra pessoa se sentisse maior. E dessa vez eu não deixei passar. No console do carro ainda estava o cardápio especial que o gerente tinha me mostrado mais cedo. Um detalhe que, ironicamente, ela nem tinha notado. Era um item chamado A Degustação do Fundador, listado por $2.500. Era o nosso jantar, mas com um preço digno da alta classe que ela tanto pregava. Pensei em mandar o recibo emoldurado de presente para ela, com a inscrição: seu padrão, nosso preço. Mas isso seria desperdiçar o que estava errado. O silêncio era uma vingança mais refinada e distante. Enquanto refletia sobre o valor da decência, a realidade dela voltou a se manifestar em mensagens ácidas. Enquanto dirigia, lembrei do olhar do garçom quando recebeu o dinheiro. Aquela mistura de surpresa, alívio e orgulho era algo que não se comprava. Pensei em quantas pessoas, como ele, enfrentavam dias inteiros ouvindo críticas sem fundamento, apenas para voltar no dia seguinte e tentar de novo. Meu celular vibrou no console, uma notificação, mensagem de Isabela. Abri rapidamente no semáforo. Eram apenas 3 palavras, secas e diretas. Você me deve. Sorri sozinho e coloquei o aparelho de volta sem responder. O sinal abriu e segui em frente, deixando o celular no modo silencioso. Eu devo? Pensei, enquanto acelerava. Não, querida. Acabei de pagar a sua lição, e ela valeu cada centavo. Pense nisso como uma taxa de cancelamento do relacionamento. E enquanto dirigia, o recibo que estava no meu bolso de trás, aquele que Miguel me deu no início, confirmando o valor real da conta, parecia queimar. Era a prova silenciosa da minha discrição e do fingimento claro dela. A leitura rápida dessas mensagens finais adicionou um ritmo de urgência e fecho a descrição. Ainda assim, as mensagens dela continuaram a chegar, demonstrando a sua incapacidade de se ver, o que confirmava a decisão correta. Alguns quarteirões depois, outra notificação piscou na tela. Dessa vez, uma sequência de mensagens. Isabela alternava entre acusações e brincadeiras. Dizia que eu tinha arruinado a noite dela de propósito e que pessoas como eu nunca entenderiam o que era ter um padrão elevado. Li tudo rapidamente enquanto esperava no próximo cruzamento. E no fim havia um último recado. Não me procure mais. Apoiei a mão no volante, olhando para a rua à frente.
e senti uma estranha mistura de alívio e certeza. Era como se cada palavra dela fosse a prova final do que eu já sabia desde o momento em que ela abriu a boca para humilhar o garçom. No retrovisor, vi um carro se aproximando rápido demais e acelerei quando o semáforo ficou verde. A noite estava silenciosa, mas dentro de mim a decisão que tomei no restaurante ainda queimava como algo definitivo. Poderia ter sido um encontro que mudaria minha vida, com beijos sob a luz da lua e a promessa de um futuro. Em vez disso, foi um teste de caráter. E a única coisa que me restava era a certeza de que o amor, o verdadeiro, não se constrói sobre bases de desprezo. O romance morrera ali, sufocado pela arrogância. Pelo menos o que aconteceu daria um ótimo conto de advertência. E, o mais importante, eu estava agora mais perto do amor de verdade, pois sabia exatamente o que não queria. Ao chegar em casa, a reflexão se aprofundou e a decisão final foi tomada, trazendo a paz merecida. Guardei o carro na garagem e fiquei alguns minutos sentado, com as mãos no volante, revivendo cada detalhe da noite. Lembrei do momento exato em que pedi ao gerente para preparar a conta com preço alto e da expressão confiante dela antes de ver o valor. Era quase cômico pensar na rapidez com que aquele ar de superioridade tinha se esvaziado. Subi para o apartamento, tirei o paletó e deixei a chave sobre o balcão. Ainda havia uma energia estranha no lugar, como se eu tivesse acabado de encerrar não apenas um encontro, mas um teste silencioso de caráter. Olhei para a cidade pela janela, as luzes se espalhando como um mar dourado, e imaginei Isabela contando a história do ponto de vista dela, provavelmente omitindo as partes que mais importavam. O ciclo se encerrava com a última tentativa de contato dela e o meu movimento final de libertação. O telefone vibrou de novo. Uma última mensagem. Você não sabe o que perdeu. Eu sorri de novo, mas dessa vez com uma sensação de total liberdade. E sem hesitar, bloqueei o número dela. Foi um gesto pequeno, mas me pareceu o ponto final definitivo na atração forte que senti no início. Coloquei o celular virado para baixo sobre o balcão e fui até a cozinha pegar um copo d'água. O silêncio do apartamento contrastava com o burburinho constante do restaurante horas antes. Enquanto a água gelada escorria pela garganta, percebi que minha respiração estava mais leve, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. Passei pela sala e vi jogado sobre a poltrona o paletó que eu usava. No bolso interno ainda estava o recibo original da conta. Peguei o papel, olhei para os números e por um momento lembrei do rosto do garçom, Pedro, segurando o dinheiro, surpreso, tentando entender por que alguém faria aquilo por ele. Esse pensamento me arrancou um leve sorriso. A verdadeira beleza, percebi, estava no caráter demonstrado sob pressão. No dia seguinte, acordei mais cedo que o habitual. O sol entrava pelas frestas da cortina e a cidade começava a ganhar vida lá fora. Fiz café, sentei à mesa e percebi que não sentia nenhum arrependimento. Pelo contrário, havia uma paz silenciosa dentro de mim. Isabela nunca mais mandou mensagem e eu também não a procurei. A única lembrança daquela noite que ficou foi a expressão do garçom quando recebeu o dinheiro. E isso para mim valeu mais que qualquer encontro perfeito ou qualquer romance inventado na falta de verdade. Hoje sigo cercado de pessoas que tratam todos com respeito. E entendi que caráter não se mede pelo valor da conta, mas pelo valor que damos. E agora eu esperaria pacientemente por alguém que tivesse a mesma decência silenciosa que eu vi naquele garçom, pois esse sim seria o verdadeiro amor que eu procurava. O fogo da paixão não se apagou, ele apenas mudou de foco, ardendo agora pela busca da verdade e da decência. Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.